Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje eu vou falar sobre um dos fundos que eu mais tenho recebido perguntas no meu Instagram, que é o KNSC11. Eu vou ler um pouco do relatório gerencial sobre ele, vou comentar, fazer alguns comentários sobre o que eu acho do fundo, sobre se vale a pena você ter ou não, se eu vou ter ele em minha carteira. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like agora ou durante o vídeo para ajudar o vídeo aí mais pra frente e comenta aqui embaixo se você já tem KNSC, se você tem estudado, qual a sua opinião sobre ele e sobre os outros fundos da Kinea. Pois é, entrando já no tema do vídeo, o KNSC é um fundo da Kinea, um novo fundo da Kinea de papel, né? Kinea Securities, que vai focar em CRI, em cotas de fundo imobiliário e tudo mais. Chamou muita atenção porque, primeira coisa, esse fundo ele veio diferente. Provavelmente ele vai seguir uma linha lógica, né? Onde as emissões não serão só pelo Itaú, né? Provavelmente a gente vai ver isso acontecer dentro desse fundo. A Kinea, né, sendo uma gestora experiente em fundo imobiliário, mas era fechadinha para quem era cotista do Itaú. O KNSC já está trabalhando de uma forma um pouco diferente para investidor geral. Ainda é um fundo muito novo, é um fundo muito pequeno, né? É um fundo hoje com 253 milhões de patrimônio líquido e 5 mil cotistas. É bem novo, mas é um fundo que chama atenção, especialmente porque ele entregou um dividendo bem alto aí no último mês de 1,28, né, que dá um dividend yield de 1,21. Se a gente for calcular isso, vai dar um dividend yield anual bem alto, bem grande. Isso naturalmente chama a atenção das pessoas. Por ser um fundo da Kinea, né, nós já temos uma gestora experiente, temos uma gestora que para mim é uma das melhores no meio de fundos imobiliários, é uma das mais antigas, que está nesse mercado há muito tempo, então a gestão não é um problema. Tanto que nós já temos, mesmo sendo um fundo muito novo, com poucos cotistas, uma liquidez muito grande de quase 2 milhões de reais diária, né? Tem fundos maiores aí que não tem essa liquidez, então isso já atrai atenção. Quando a gente entra no relatório gerencial, a gente já vê bem grande, né? Rentabilidade de 887% do CDI líquido de imposto de renda. Ele realmente está entregando muito. Lendo um pouquinho daquilo que está escrito na palavra do gestor, que eu sempre falo para vocês que é importante ler se você é sócio, né? A gente vê ali no segundo parágrafo escrito o seguinte: ao final de janeiro, o fundo representava alocação em ativos-alvo equivalente a 96% do patrimônio, montante que representa uma alocação praticamente máxima em ativos de risco. A parcela remanescente de 3,3 está alocada em instrumento de caixa livre de risco e com liquidez diária. Primeira coisa, gestora que faz tudo muito rápido, né? A Kinea tem esse poder, né? É uma empresa do Itaú, tem braços financeiros enormes, então naturalmente ela consegue fazer uma alocação. Indo um pouco mais, esse relatório fala lá de janeiro, dezembro, né? Mostra alguns movimentos. Isso a gente já consegue ver algumas coisas que talvez o fundo vai fazer. No mês, foi concluída a alocação na seguinte operação. Aí fala um pouquinho, né? De um projeto residencial na cidade de São Paulo, que foi feito um CRI, o Jorge Tibiriçá. Depois fala que esse CRI que entrou substituiu um outro do BRF, Vitória de Santo Antão, que foi pré-pago no mês de janeiro. O que isso quer dizer? Muito provavelmente esse fundo, por ser um fundo ali mais high grade, né? Ele não recebe tanto dividendo por CRI, mas ele tem empresas muito boas. Esse fundo vai focar em fazer alguns pré-pagamentos, algumas negociações, né? De entregar um CRI, de finalizar um CRI antes mesmo de chegar ao fim. Isso faz com que ele ganhe um pouco mais de dinheiro no período, deixe de ganhar no longo prazo mais, mas ele ganha um pouco mais pré-pagando. Então ele vai fazer esses giros. Pelo menos é o que ele tá fazendo agora no começo. Não dá pra gente saber se a estratégia seguida vai ser essa. Porque nos outros fundos, como eram fundos maiores, a gente geralmente não via tanto isso. Talvez, né, e já olhando pro que o KNSC tá fazendo nesses primeiros meses de vida, ele tá indo por essa linha. O que eu acho muito legal, né, dar essa liberdade um pouco maior pro gestor, para que o gestor possa desenvolver o fundo do jeito que ele quiser. E aí a gente começa a ver, né, nessa palavra do gestor, informações sobre o dividendo por cota que foi entregue, sobre outros movimentos, sobre o IPCA, já visando isso, né, que essa primeira alocação foi toda IPCA, já esperando o aumento do IPCA, então um recebimento maior em cima do fundo. E aí a gente desce um pouco, a gente consegue ver que no resumo da carteira, né, a alocação tá 92% em CRI, 4,7% em fundo imobiliário e 3,3% em caixa. Nos indexadores é aquilo que eu falei que o gestor colocou ali em cima. 88% dos CRIs estão em IPCA, 8% CDI, 3,3% em Selic. Provavelmente Tesouro Selic ou algum fundo com liquidez. A gente consegue ver que o fundo ele está investindo também em fundo imobiliário para dar aquela liquidez, aquele movimento. E se a gente for olhar as taxas, como eu falei, ele é um fundo mais high grade, ele não é tão focado em altos retornos. Ele pega ali aqueles fundos meio termo que tem uma qualidade de pagamento alta, mas vai receber um dividendo um pouco menor, mas também não tão baixo, né? Se a gente olhar os CRIs atrelados ao CDI,
tem um yield médio de 5,85. Os inflação tem uma média de 6% aproximados, né? E as cotas de fundo imobiliário com dividend yield médio de 7,4%. Então ele tá seguindo essa linha. Indo já falando, já que a gente tá falando da carteira, descendo um pouco mais para a carteira em si, um dos problemas que eu vejo hoje no KNSC é a alocação, a porcentagem. Eu não vejo problema nos devedores, eu não vejo problema nos indexadores. Acho que a Quineia fez um trabalho legal, alocou basicamente tudo no IPCA, sabendo que esse é o próximo movimento. Uma das coisas que para mim hoje é um problema, e eu olho muito isso em fundos de papel, só que nesse caso não é tanto problema, é a porcentagem da carteira. Eu geralmente olho o seguinte: se um CRI tiver acima de 10% da carteira, né, você tem uma exposição grande a uma empresa e você depende muito dela. Por que eu digo que aqui não é tanto um problema? Ele tem aqui três CRIs acima de 10%, 10,5, 10,3 e 10,2. Isso quer dizer que dos 230 milhões, 10%, 20 e tantos milhões, estão na mão desses caras. E aí, naturalmente, você depende que esse cara pague certinho, senão 10% do seu fundo tá com problema. Só que nesse caso, por ser um fundo inicial, um fundo novo, a tendência é que nas próximas emissões esse valor caia, né? Porque vai entrar muito mais dinheiro, essa porcentagem desce, o novo dinheiro é aplicado, é alocado e essa proporção vai descer. Atualmente está em 10, mas se a gente for olhar outros fundos da Quineia, a gente sabe que ela não coloca tanto dinheiro numa cesta só e ela consegue diversificar bem porque ela tem uma força financeira muito grande. Se a gente for descer um pouco mais para olhar CRI por CRI, uma outra coisa que também me chama a atenção é o LTV, que é meio que a garantia, né? O quanto que foi dado de garantia comparado ao dinheiro que foi pego. O menor LTV que a gente tem aqui é de 40%. Isso até que é bom, obviamente quanto maior, melhor, mas o mínimo 40% já é um valor aceitável. E os maiores, que são esses caras com 10%, 10,3% do patrimônio, estão com LTV de no mínimo 50%, 55%. Isso quer dizer que de 1 milhão pego, 500 mil foi colocado em garantia no mínimo, né? Para que se haja algum problema, tem aquela garantia para sanar as dívidas. Então, assim, num panorama geral, o KNSC é um fundo que é muito bom. Obviamente que é muito novo, tá aí no seu terceiro mês pagando dividendo. É um fundo que tende a crescer, igual a qualquer outros fundos da Quineia. Hoje os maiores fundos em patrimônio na nossa bolsa são da Quineia. Eu acredito que esse fundo vai seguir uma mesma linha. Não sei se as emissões serão baratas, igual aos outros, exatamente por não ser fechado só pro Itaú, mas aguardamos ansiosamente. Não tenho em carteira, vou esperar mais um pouco, mas confesso que tô olhando, sempre gostei muito da Quineia, tem vários fundos deles e provavelmente, né, se ele continuar seguindo a linha lógica que nós comentamos aqui, de segurança, de ter bons CRIs, não alocar tanto em um CRI só, manter essa tendência, né, de poder girar o seu CRI, de poder pré-pagar, de poder negociar pré-pagamento, isso tudo é muito bom para um fundo de CRI, essa liberdade. Eu tenho certeza que vai ser um pouco diferente para os fundos da Quineia, mas vai trazer muita liberdade para a Quineia poder fazer do KNSC um fundo novo dentro daquilo que ela já tem, e acredito que eles não querem deixar o KNSC da mesma forma que o KNRE ou o Canip, né, eles querem transformar em algo novo, e acredito que vai funcionar. Estou bem ansioso para ver como que a Quineia vai trabalhar nesse fundo. E é isso, gostei muito, ainda não tenho, provavelmente lá na frente posso adicionar minha carteira, mas por enquanto só acompanhando, mas acredito que vai dar bom, fechou? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, aquilo que eu sempre peço pra você. Comenta aqui embaixo se você é cotista ou se você tá pensando em ser, se você tá comprando. Quero saber a sua opinião sobre o KNSC. É isso, vou ficando por aqui. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.